Olá pessoal, então voltando aqui para nossa aula sobre produto misto. Então, se lembrar então do último vídeo, a última coisa que nós fizemos foi isso aqui, né? Provar que produto misto entre três vetores u, v e w, a gente pode calcular utilizando o determinante dessa matriz aqui. Ele vai dar exatamente o mesmo número. E quem é essa matriz? Como a gente constrói ela, né? Nós vamos ter que saber as coordenadas desses três vetores em relação a uma base ortonormal positiva prefixada. Tá? Note que os três vetores eu tenho que conhecer as coordenadas em relação a uma base, tá? Eu posso ter duas bases ortonormal positivas, mas eu tenho que ter os três em relação a uma base só, tá? Em relação à mesma base. Então, se vocês se lembrarem, essa matriz aqui já apareceu pra gente lá quando nós estávamos falando sobre o capítulo sobre base, tá? Esse aqui é justamente o determinante que a gente calcula para determinar se esses vetores u, v e w são LI ou LD. Se vocês lembrarem, então, quando dá zero esse determinante, os vetores são LD. E quando o determinante dá diferente de zero, os vetores são LI. Tá? Então é isso que a gente vai provar aqui, ó, nesse corolário. Bem tranquilo, assim, basicamente coisa que nós já fizemos, né? Então, para provar ele, né? Então a gente quer provar que uma tripla de vetores LD, essencialmente se esse produto misto entre os vetores da tripla é igual a zero. Então vamos supor que são conhecidas as coordenadas dos vetores em relação a alguma base ortonormal positiva, tá? Então suponhamos que em relação a uma base ortonormal positiva B, nós temos que o U tem coordenadas A1, B1, C1, o V tem coordenadas A2, B2, C2 e o W tem coordenadas A3, B3, C3. Então, relembrando, ó, nós vimos lá no capítulo que nós estávamos estudando base, que essa tripla ela é LD, sem somente ser o determinante dessa matriz aqui, ó. Não. Então a gente vai lá, constrói a matriz de ordem 3, né? Na primeira linha a gente coloca as coordenadas do vetor U, na segunda linha colocamos as coordenadas do vetor V e na terceira linha colocamos as coordenadas do vetor W. Então, dizer que essa tripla é LD é equivalente a dizer que esse determinante é igual a zero, tá? Mas, se a gente voltar aqui na proposição 12,4, né? Esse determinante, o número, né, que vem do cálculo desse determinante, é justamente o produto misto entre os vetores u, v e w, tá? Então, dizer que o VW é LD, essa sequência, é equivalente a dizer que o produto misto entre U, V e W é igual a zero. Ok? Bom, pessoal, vamos provar então agora essa proposição aqui, ó. Suponha que eu tenha três bases, tá? F, G e E, tá? Todas são bases, só que a E é uma base ortonormal positiva, tá? Então, o que ela fala, ó, se eu quero calcular o determinante da matriz mudança de base de E para F, então, se eu quero calcular o determinante de uma matriz mudança de base de uma base positiva ortonormal para uma qualquer, tá? A gente calcula, é só fazer o produto misto entre os vetores da base F, tá?
Agora, se eu tenho duas bases quaisquer, não sei se elas são ortonormais, se elas são positivas, tá? Mas digamos que não sejam. Então, uma forma de calcular o determinante da matriz mudança de base de f para g sem calcular o determinante. É só, sem calcular a matriz e o determinante. Você pode fazer primeiro o produto misto dos vetores que compõem a base g, depois o produto misto dos vetores que compõem a base f, e dividir esses dois números, tá? E o resultado, então, é o determinante da matriz mudança de base de f para g. Tá? Então, vamos demonstrar esses dois itens aí. Primeira coisa, ó, vamos fazer esse item A. Tá? Só envolve a base f, né? E a base e. Eu vou supor que eu conheça as coordenadas dos vetores da base f em relação à base e. Então, ó, suponhamos que o vetor u, né? Ele é da forma A1, B1, C1 em relação à base e. O vetor v em relação à base e tem coordenadas A2, B2, C2. E o vetor w em relação à base e tem coordenadas A3, B3, C3, tá? Então, olha só, o que eu acabei de fazer foi supor, né, conhecidas as coordenadas dos vetores de uma base f em relação à base e. Então, o que nós acabamos de fazer, na verdade, foi determinar a matriz mudança de base de E para F, né? Porque nós pegamos os vetores da base F e escrevemos eles como combinação linear dos elementos da base E. Então, a matriz de mudança de base de E para F vai ser essa aqui, ó. Vocês lembraram como a gente faz? Pega o primeiro vetor, coloca na primeira coluna. Pega o segundo vetor, né? Olha as suas coordenadas e coloca elas na segunda coluna. E pega as coordenadas do vetor w e coloca elas na terceira coluna. Feito isso, então a gente quer calcular o determinante dessa matriz, né? Em função do produto misto. A gente vai usar uma propriedade de determinante de matrizes, tá? A propriedade é a seguinte. Bom, vamos relembrar. Se eu tenho uma matriz X, a sua transposta é aquela matriz que eu obtenho pegando as linhas de X e colocando nas colunas. Então a primeira linha de X você pega e faz ela ser a primeira coluna da sua transposta. A segunda linha de X vira a segunda coluna da sua transposta e assim por diante. Tá? Aí a propriedade determinante de matriz que se faz é que quando eu pego qualquer matriz X, faço a transposta e calculo o determinante, esse determinante coincide com o determinante da matriz original, tá? Ou seja, o determinante é invariante pela transposta de matrizes, tá? Sei lá, se o determinante da matriz X é 1, o determinante da sua transposta também será 1, tá? Então, como o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta, então segue que
Então, o determinante da matriz mudança de base de E para F é então o determinante dessa matriz aqui, ó. A1, A2, A3. Só estou copiando a matriz por enquanto, tá? B1, B2, B3, C1, C2, C3. O que a gente faz aqui, ó. Então, uma coisa que vamos aplicar a regrinha então ali. A propriedade que o determinante satisfaz. Se eu pegar essa matriz e trocar pela sua transposta, o determinante não muda o sinal, não muda o valor, tá? Como é que a gente obtém a transposta? Tudo que é linha vira coluna. Então a primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna e a terceira linha vira a terceira coluna. Então, ó, A1, A2, A3 vira a primeira coluna. B1, B2, B3 vira a segunda coluna. C1, C2, C3 vira a terceira coluna. Então, se você olhar esse determinante aqui, ó, como U, V e W são dados assim, ó, isso é justamente a definição não, né? Definição não. A propriedade 12.4 nós vimos, né? Que é determinante justamente o produto misto entre os vetores U, V e W. Tá? Então isso aqui, ó, é o produto misto entre os vetores U, V e W. Ok? Bom, e era isso que a gente queria mostrar no item A, né? Que o determinante da matriz mudança de base de E para F é igual ao produto misto entre os vetores U, V e W. Tá? Vamos passar agora para o item B. Então, agora um pouco mais elaborado, a gente tem que provar que o determinante da matriz de mudança de base de F para G, onde F e G são duas bases quaisquer, é igual a esse aqui. O que a gente vai fazer é usar o item A. Tá? Primeira coisa, vamos lembrar da aula em que a gente estava fazendo matriz mudança de base, tá? E escrevendo entre três bases, tá? Então, se vocês lembrarem, a gente pode quebrar essa matriz como um produto de duas matrizes, colocando uma terceira no meio, né? No meio, entre aspas, né? Então, a matriz mudança de base de F para E, se eu multiplicar pela matriz mudança de base de E para G, eu obtenho a matriz mudança de base de F para G. Tá? Isso aqui é a fórmula que a gente viu lá. A gente também sabe que a matriz mudança de base de x para y, isso é a mesma coisa que a inversa da matriz mudança de base de y para x. Tá? Deixa eu colocar no canto aqui essas fórmulas. Ó. Matriz mudança de base de x para y é a matriz mudança de base de x para z vezes a matriz mudança de base de z para y. E também a matriz mudança de base de x para y é a inversa da matriz mudança de base de y para x, tá? São resultados lá das aulas sobre o capítulo de matriz mudança de base. Então, por que eu vou usar essa segunda propriedade aqui na primeira matriz aqui, ó. Então, esse aqui é a inversa da matriz mudança de base de E para F. Ok? Então, vamos lá. Então, como essa matriz é igual a esse produto, né? Então, calcular o determinante da matriz mudança de base de F para G é igual ao cálculo do determinante desse produto de matrizes. Vou usar aqui mais uma propriedade envolvendo o determinante, né? Que diz o seguinte, eu tenho duas matrizes que eu estou multiplicando, x e y. Então, o determinante de x vezes y é o determinante de x vezes o determinante de y. Tá?
Então aqui a gente pode escrever como sendo primeiro calcular o determinante da matriz mudança de base de E para F, né, da inversa dessa matriz, e multiplicar pelo determinante da matriz mudanças de base de E para G. Tá? A outra propriedade de determinantes que a gente vai usar aqui, ó, é a seguinte. Se eu tenho uma matriz e quero calcular o determinante sua inversa, isso é o inverso do determinante da matriz original. Tá? Então, se eu quero calcular o determinante da inversa de x, é a mesma coisa que calcular o determinante de x e inverter esse número. Tá? Então, esse primeiro determinante vai virar o inverso do determinante da matriz mudança de base de E para F. Aí você tem que multiplicar o determinante da matriz mudança de base de E para G. Bom, isso aqui a gente pode escrever como fração dessa forma, né? Ou ainda de maneira mais simples, vai ficar assim, ó. Determinante da matriz mudança de base de E para G dividido pelo determinante da matriz mudança de base de E para F. Agora, vamos voltar no item A. O que nós temos aqui nos dois, tanto no numerador quanto no denominador, nós temos o cálculo do determinante de uma matriz mudança de base de uma base ortonormal positiva para uma outra base. No item A, isso a gente já fez no item A. Ó. A gente viu que isso é justamente o produto misto entre os vetores da base da outra base, né, que não a ortonormal positiva, tá? Então, no numerador aqui vai ficar o produto misto entre os vetores da base G, né, que são ABC, e no denominador, ó, G é ABC, e no denominador vai ficar o produto misto dos vetores da base F, que é então o produto misto entre U, V e W. Então, ó, chegamos onde queríamos, né? Isso é igual a isso aqui, ó. Bom, pessoal, parando o vídeo por aqui. Aí no próximo a gente vê mais algumas propriedades, ok? Até lá.